quais são os meus critérios para contratar um cuidador. E é algo que vocês também podem utilizar para contratar na casa de vocês também. Então eu uso alguns critérios que eu adoto quando uma pessoa me pede uma cuidadora, né? Geralmente eu trabalho muito mais com cuidadora. Às vezes eu tenho alguns cuidadores homens que eles desenvolvem um trabalho excelente, mas quando nós estamos falando de cuidados, geralmente as meninas elas entregam mais. Eu acho que é por causa da nossa formação. Desde pequena, eu sei que tem muita gente que não vai concordar, que os tempos realmente mudaram, né? Mas desde pequena, nós, mulheres, nós fomos formadas e orientadas para administrar o cuidado. Desde quando a gente começa a brincar de boneca, né? A gente dá banho, dá comidinha, a roupinha da boneca, a chupeta da boneca. Então tudo isso a gente já traz desde muito pequena. Quando a gente fala de cuidadora ou cuidador, eu percebo que a mulher, quando ela se veste, ela toma para ela essa profissão de cuidadora, ela desenvolve muito melhor. Quando a gente fala de cuidadora mulher, vou afirmar mais uma vez, tem cuidadores homens que são excepcionais. Os caras são muito bons, mas a grande maioria é mulher. Tem homem que cozinha muito bem pro paciente e que cuida e troca fralda e é muito carinhoso. Mas é uma exceção. Existe uma estatística, né, do IBGE que o nosso país, o Brasil, ele vai ser um país de pessoas idosas. Pessoas idosas e pessoas ativas idosas, né? Então, são pessoas que vão viver mais, vão trabalhar mais e lá na frente ela vai precisar de cuidados. Tem esse panorama na frente, que o país tem a tendência de ser um país de pessoas idosas que vão trabalhar mais. Uma outra estatística que é muito, muito disseminada e falada e comprovada pelos números, que nós estamos tendo poucos filhos. Então, a maioria das famílias hoje é formada por um filho, no máximo 2. Então, o que acontece? Eu, Karina, por exemplo, eu tenho um filho, né? Então, esse meu filho tem 22 anos. Então, ele trabalha, estuda, vai casar. Eu vou envelhecer e eu espero que eu envelheça bem, que eu viva bastante, né? E por conta disso, um filho não dá conta de cuidar de pai e mãe, porque esse filho trabalha, casado, tem isso, viaja, passeia. Por conta disso, lá na frente, o Pedro vai precisar ter alguém para me auxiliar, para cuidar de mim. Quando a gente fala de cuidados, nós falamos não só quando a pessoa tem um diagnóstico. Muitas vezes a pessoa ela tá idosa, ela tá bem, mas ela precisa de uma acompanhante. Nós cuidamos de muitos pacientes que moram sozinhos, que são completamente lúcidos, mas eles querem ali continuar reservado na casa deles. Então, por isso, eles querem continuar morando sozinhos. E por conta disso, precisa de um cuidador que acompanhe. Então, assim, a gente vai cair, sabe? Esse paradigma que só precisa de cuidador quem tá doente. Não. A gente precisa de cuidador, sim, para companhia, para uma viagem legal, para um final de semana, para o dia a dia. Muitas vezes o idoso, ele tá muito bem, aí ele passa o dia muito bem, aí precisa de um cuidador
cuidador para ficar em casa só para dormir. Aquela companhia noturna, sabe? Se acontecer alguma coisa, uma companhia preventiva. Então a gente tem cuidador também nesse ponto, sabe? Tipo, meu pai não tá doente, minha mãe não tá doente, mas precisa de alguém lá. E também tem o pessoal que viaja. Nós temos uma rotina, nós temos uma vida e os nossos filhos têm outra rotina. E a tendência é que um não fique amarrado no outro. O filho vai viajar. O pai não é obrigado a ir. Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Ele vai viajar, então põe um cuidador lá para ficar o final de semana. Geralmente um cuidador que tem afinidade. Eu sempre falo assim, pede um cuidador num dia que tá tudo bem. Pra quê? Pra ir lá conhecer, ter afinidade, ver se tem alguma coisa ali em comum, né? Isso é muito importante. Pra quando precisar, já conhece a pessoa. Quando vocês forem precisar de um cuidador, primeiro ponto, esse cuidador, ele precisa ser experiente, qualificado, para que ele possa prestar um bom auxílio. A pessoa vai ter a experiência trabalhando no dia a dia, que a pessoa vai ter experiência. Então a pessoa vai lá, faz o curso, faz um bom curso, faz um curso legal. Ele vai ter lá tantas horas de curso. Geralmente, a instituição que dá o curso, ela dá também um período de estágio. Então ali a pessoa já sai com uma bagagem. Para o cuidador ser bom, ele precisa ser qualificado, ele precisa ter o curso de cuidador. Que, como eu já falei algumas outras vezes, acontece da gente ter auxiliares e técnicos de enfermagem que por algum motivo o mercado saturou, para ele não ficar parado, ela vem trabalhar como cuidadora. Então, quando você for escolher alguém no particular, você tem que olhar isso. A pessoa, ela tem que ser qualificada, e ela só vai ser qualificada se ela tiver um curso. No curso, ela vai aprender a verificar os sinais vitais, pressão, temperatura, os batimentos cardíacos, vai verificar uma glicemia. A cuidadora, ela precisa ter essa base, e ela vai ter essa base no curso, ela vai aprender no curso. E lá no estágio, ela vai ter uma experiência, no estágio, ela vai atuar, ela vai cuidar de pessoas reais. Então, quando vocês forem contratar, vocês têm que ter essa visão. Porque quando a pessoa, ela é muito crua, ela não sabe, ela pode chegar lá e não saber resolver o assunto. De repente, ela não sabe o que é uma pressão alta, ela não sabe o que é uma febre e o que é um paciente febril. Se ela não tiver preparada, ela não vai saber tomar decisão. Ela vai ficar presa. Ela não vai saber o que é uma emergência, o que é o diagnóstico do paciente, realmente ele é diabético, realmente ele é cardíaco, essa pressão tá de acordo com o diagnóstico dele. Então, por isso, ela precisa sim ter o curso e ela tem que ter vivido isso em algum momento. Nós estamos falando de cuidadoras qualificadas, não é aquela amiga da amiga da amiga que cuidou de não sei quem, tá? Então, quando vocês forem contratar, vocês têm que olhar isso. A cuidadora, ela tem que ajudar o paciente a desempenhar as funções dele. Mediquei meu paciente, ele tá bem, agora eu vou ajudar a ele. Como que eu vou ajudar? Eu vou ajudar ele a tomar banho, vou ajudar ele a se alimentar, vou ajudar ele a se vestir. Existem vários cenários de pacientes. Existem pacientes que são capazes de se despir sozinho, que
que são capazes de tomar banho sozinho. Quer dizer que a cuidadora vai deixar ele lá e vai sumir? Não. O paciente, ele sabe tirar roupa, ele sabe tomar banho, ele sabe comer sozinho. Não rouba isso dele. Vamos deixar ele fazer, mas vamos deixar ele fazer de uma forma assistida. Dona Maria, vamos tomar banho? Observa ela tirar roupa. Se ela precisar de ajuda, você tá ali para isso. Acabou. Você tem que ajudá-la. Mas tudo que ela puder fazer, que ela for capaz de fazer, vocês têm que deixar ela fazer. Aí isso serve tanto para a cuidadora como para vocês, familiares. A minha mãe, ela senta na cadeira de banho, eu dou o sabonete para ela, ela toma banho sozinha. Deixe ela fazer isso, para que a longo prazo não aconteça que ela esqueça, que ela fique atrofiada. Então é muito importante que vocês deixem ela fazer aquilo que ela é capaz de fazer. Pergunta pro paciente, ó, que tal você pôr essa roupa? O paciente ele não perde autonomia. Ah, você gosta dessa roupa? Ah, não quero pôr. Gente, é horrível eu entrar no quarto e falar, olha, você tem que pôr essa roupa, tá? Isso eu não quero. E só, às vezes, só de birra a gente fala que não quer. Ah, eu não quero essa roupa. Ah, não, eu quero aquela. Aí a cuidadora vai lá e fala, não, você vai pôr essa e pronto. A pessoa não tá bem, não veio bem da rua. Aí fala, não, você vai pôr essa e pronto. A cuidadora ou você, familiar, tem que auxiliar. E lembrando aqui, ó, que a gente não tá falando de um paciente acamado, de um paciente que usa sonda. Nós estamos falando daquele paciente que ainda tá bem. Poxa vida, deixa ele escolher a roupa que ele quer pôr, o sapato que ele quer pôr. Se isso não vai interferir na saúde física dele, na segurança física dele, deixa ele escolher. A cuidadora que você vai escolher, ela precisa ser assim. Então, se a pessoa tá bem, deixa ela escolher. Você tá ali para ajudar. Não é para controlar, não é para ser o seu sim e seu último. Não. Antes dele ser um paciente, ele é uma pessoa. Então a gente tem que respeitar. Porque a gente tem que respeitar que antes é uma pessoa que tem gosto, que gosta disso, gosta daquilo, que tem vontade, que tem felicidade, que tem mau humor. E a gente tá ali para ajudar. Se a pessoa não mudou em 60 anos, você vai mudar a pessoa em um mês, 2 meses, em um ano? Não muda mais. Então bora aceitar que dói menos. Quando a gente contrata um cuidador, o pessoal às vezes reclama um pouco, né? O que o cuidador faz? O cuidador, ele cuida tanto do idoso quanto das necessidades dele. Então, o seu João, ele toma banho e depois que ele toma banho, ele toma o café dele. Quem vai preparar esse café? O iFood vai entregar? Não. Quem vai preparar é o cuidador. Se é o filho que tá lá, o filho, a filha, a tia. O cuidador, ele cuida das necessidades do paciente. E quais são as necessidades? Deu o café da manhã, a hora do café da manhã, não tem café. Ele vai ter que fazer o café. Ah, o almoço. Ele vai ter que fazer o almoço. Lembrando sempre, estamos falando de um paciente que está bem, não está acamado, não está de sonda. Terminou o banho. Organiza o banheiro. Deixa o banheiro organizado, recolhe a roupa, põe na lavanderia. Tá na hora de dar o café, vai fazer o café, vai pôr o pãozinho lá, vai trazer os comprimidos, deixar lá tudo arrumadinho. Terminou o café, recolhe a mesa, deixa tudo organizado. Se você tem um cuidador em casa para te ajudar, e esse cuidador, ele te dá mais trabalho
do que você teria cuidando do seu pai, no meu ver, você não precisa do cuidador, tá bom? Você sai para trabalhar, o cuidador tá ali cuidando do seu pai e das coisas referentes a ele. É claro, o cuidador não vai fazer o almoço para uma família inteira, mas vai fazer o almoço para o paciente dele, sim. As coisas referentes ao paciente, o cuidador vai cuidar, que fique muito claro. Não é faxina, não é um banquete. Ah, mas tem que fazer um arrozinho, cozinhar um feijão ali, preparar uma mistura, alguma coisa. A família deixa um bolo, deixa um pãozinho, conforme a dieta do paciente. A família, ela deixa ali tudo mais ou menos organizado. O que o cuidador vai ter que fazer? Tirar da geladeira, esquentar um café, fazer um café, um leite. O cuidador, ele cuida sim das coisas referentes ao paciente. E são coisas assim, pequenas, mas que é de responsabilidade dele. Por exemplo, assim, a medicação. Avisar para a família, ó, falta 4 comprimidos, tem que comprar. Custa nada avisar. E facilita o trabalho da pessoa que está cuidando. Isso é interessante também quando vocês são 3, 4, 5 irmãos. Se tem tudo assim mais organizado, olha, irmão, acabou tal remédio, já anota. A pessoa já vai, é de responsabilidade do cuidador, cuidar do paciente e das coisas referentes a ele, que envolve preparar a alimentação, acabou, deixa a cozinha em ordem, deixa o quarto em ordem. Ah, hoje eu troquei os lençóis de cama, coloca lençóis limpos, não vai deixando. Mas isso não é função do cuidador. Sim, gente, é função do cuidador. Função do cuidador deixar o ambiente do paciente em ordem. E as pessoas idosas, elas são muito sensíveis à medicação. Qualquer dosagem, a mínima que for, costuma dar problema. Então, pega a prescrição prescrita pelo médico. Corre atrás do médico. Uma coisa importante é que vocês tenham um médico de confiança, um farmacêutico de confiança, né? Sabe, para quando aquele remédio acabar, ele entregar na casa de vocês, né? E quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem que ter a referência que ela tem a história dela. Então é muito importante a gente respeitar a história da pessoa, aquilo que ela tem, não julgar. Chega uma certa idade, gente, você tá conversando com uma pessoa de 80 anos e você vai julgá-la porque ela não usa o WhatsApp, porque ela não usa o Facebook. Não, a vida dela é outra, ela tem outros valores. Então, quando a gente começa a cuidar de alguém, a gente começa a se pôr no lugar da pessoa, não devemos nem julgar, nem comparar. Ah, o senhor não usa telefone, fulano de tal usa. Quando a gente sobe pro patamar de respeitar, é tão bom quando a gente respeita. Eu conheço tanto idoso que nunca tomou sopa. E não é agora que vai tomar. Não é porque que eu falo que é deliciosa que ele vai tomar. Mas conheço muitos idosos que eles não querem nem ouvir falar de sopa. Eles estão num patamar tão elevado que eles merecem o nosso respeito. Então, quando a gente começa a cuidar de alguém e a gente tem esse conhecimento, tem essa instrução, tem um curso, tem experiência, a gente já entra com certo respeito. Você não vai discutir com uma pessoa que assiste determinado canal todo dia. Você vai respeitá-la, porque ela assiste isso.
mas assim, você faz alguma outra coisa que ele também não gosta. Você tem um costume que a pessoa também não gosta. E quando a gente está falando de cuidados e cuidados de idosos, é fundamental a gente respeitar. Gente, o cuidado flui, que é uma maravilha. A pessoa colabora, vai colaborar com você. Quando o seu paciente, ou o seu pai ou a sua mãe perceber que você tá ali para ajudar, mas ajudar de coração, que você não está ali para mudar ele, eles vão aceitar o cuidado. Respeitar a história da pessoa. Tem idoso que conta a mesma história pra gente 10 vezes, e tem idoso que faz isso que não tem nenhuma doença, nenhuma demência de diagnóstico. A pessoa, ela te conta aquela história porque ele gosta daquela história, que deve ter lembrança boa. Tenta escutar. Eu tô falando com você que é profissional, cuidador, ou você que é filho ou filha. Tenta escutar, tenta respirar fundo, porque isso vai fazer a diferença nos cuidados. Tem algumas pessoas que não conseguem sentar no banheiro e você ficar lá olhando. Tem gente que não aguenta. Então, deixa a pessoa ali sentadinha no banheiro e encosta a porta um pouquinho, deixa a pessoa lá sentado. As coisas vão fluir melhor ali no banheiro. Então, são coisas mínimas que faz a diferença na vida do idoso, que vai refletir na sua vida. Então, higiene, banho. No banho. Eu sou muito a favor de ter uma cadeira lá dentro do box. Por melhor que esteja a pessoa, senta ela durante o banho. É muito mais seguro. Manter o ambiente limpo e organizado também depende muito de nós que estamos cuidando. Você acabou de dar o banho, né? Aí enxugou, vestiu o paciente, tá tudo em ordem. Volta lá, organiza o banheiro, né, gente? Recolhe a roupa, leva lá na lavanderia, recolhe a fralda, amarra a fralda. Acontece muito de deixar a fralda no cestinho do banheiro. Aquilo forma um mau cheiro incrível na casa, no banheiro. E mau cheiro aí gera mau humor, porque a pessoa chega em casa e fala, puxa vida, mas nem a fralda não colocou lá fora. Então organiza que dá certo. Vai dar banho, já leva lá um saquinho de lixo, já leva a toalha, tudo. Tirou a fralda, amarra a fralda e já leva lá para a lavanderia.